Caio Borges, por gentileza, por 10 minutos. Bom, primeiramente, eu queria agradecer em nome da Conectas, deputado Kim Kataguiri, Vossa Excelência, e parabenizá-lo. Acho que talvez seja melhor, né? Obrigado. E parabenizá-lo, deputado, por essa série de audiências sobre o tema do licenciamento ambiental. São muito bem-vindas. Uma iniciativa realmente muito importante nesse momento. E eu acho que eu vou abrir uma divergência agora aqui, e principalmente em relação ao que o senhor Murilo e ao Rafael estabeleceram, porque acho que a nossa visão é um pouco diferente em relação a qual deve ser o caminho. E o que eu queria colocar aqui é muito também em linha com o que o Rafael falou, de que a questão jurídica da mudança legal, ela é um caminho, mas não deveria ser vista como o único caminho. E o que eu queria colocar aqui hoje é que há várias formas de a gente tratar esse tema da responsabilidade socioambiental das instituições financeiras que não passe por uma medida que a gente considera um pouco drástica, como é alterar o regime de responsabilidade civil, porque isso sim geraria um desincentivo em relação à boa gestão do risco socioambiental pelo sistema financeiro. Esse é o resumo do nosso argumento. O que é que está posto, principalmente em relação ao texto da subemenda substitutiva global, que está em discussão e que já vem de outros PLs do tema do licenciamento ambiental? São duas questões. A primeira que é se é uma responsabilidade objetiva ou se é uma responsabilidade subjetiva, e isso já foi bem tratado pelos meus antecessores. Ou seja, responsabilidade objetiva, nexo causal, comprovação, então, do fato, e a relação entre a ação ou omissão daquele que causou e o fato, o resultado, que é o dano. E é isso. O nexo, o dolo ou culpa, aí entra mais uma questão de responsabilidade subjetiva, ou seja, se houve alguma intenção, omissão, negligência para causar aquele dano. Esse é o primeiro ponto jurídico que está em discussão. O segundo ponto é se a responsabilidade deveria ser solidária ou subsidiária. E isso também já foi bem explicado também pelo Rafael. Então, essas são as questões jurídicas que estão postas. Por que a gente advoga de que não deve haver uma mudança ou uma determinação explícita nesse momento em relação à responsabilidade? Vou colocar 5 razões e depois fazer 5 recomendações sobre como seguir nesse caminho. A primeira questão é, como já foi bem falado pelo Murilo e pelo Rafael, teve algumas decisões judiciais, inclusive no nível do STJ, que tiveram interpretação tanto quanto expansiva em relação à possibilidade de responsabilização do financiador. Na verdade, o que é que acontece? Essa jurisprudência não está consolidada e nem está finalizada. É uma jurisprudência em franca debate no judiciário. Então, criou-se com essa decisão do STJ uma certa, desculpe a palavra, fetiche e obsessão do sistema financeiro em tentar resolver esse problema. Mas o fato é que é uma questão jurídica muito controvertida e muito difícil, que, na minha visão, não pode ser resolvida somente com um parágrafo de uma legislação socioambiental. Vou tentar voltar um pouco mais a essa questão da complexidade um pouco mais à frente. Então, primeira coisa é que não há ainda no judiciário uma resolução final sobre o tema. E a questão da segurança jurídica é um valor que todos nós prezamos. Tem que haver segurança jurídica, sem dúvida. O que não pode haver é uma desresponsabilização, que essa, inclusive, é a segunda questão. Quando se coloca uma barra muito alta, uma régua que é comprovação de nexo de causalidade, comprovação de dolo ou culpa, na prática, isso pode causar uma desresponsabilização, porque a comprovação é muito difícil. Inclusive, é por isso que existe o próprio Instituto Jurídico da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva não é para causar um ônus desproporcional e desnecessário a um determinado agente econômico. A responsabilidade objetiva ela serve exatamente para proteger os valores jurídicos que são tão importantes quanto também a atividade econômica, quanto a liberdade econômica. Então, é por isso que a responsabilidade objetiva existe. Ela não é um instituto inútil, ela só tem que ser bem manejada. É esse o ponto central da discussão. Algo que não apareceu até agora também na discussão é o seguinte: o sistema financeiro ele é muito complexo. Ele desenvolve diversos produtos e diversas operações. Cada tipo de produto que o sistema financeiro presta tem um tipo de arranjo contratual, um tipo de configuração jurídica. Dependendo daquele tipo, se for um project finance, um crédito rotativo, um crédito corporativo, uma operação estruturada, uma operação de subscrição de ações de valores imobiliários, todas essas operações jurídicas elas são muito diferentes entre si. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você disponibilizar um crédito, um cheque especial, um crédito corporativo para uma empresa e saber o que é que ela vai estar causando, de você fazer uma operação estruturada em que você tem plena consciência de quais são os impactos que podem ser causados, que os estudos têm que ser apresentados. Então, as operações elas são distintas no seu arranjo jurídico e isso também gera uma vinculação muito diferente em relação ao grau de controle, de responsabilidade que a instituição financeira pode exigir do tomador. Então, colocar tudo no mesmo pacote, como se em nenhum caso pode haver uma responsabilidade objetiva, é simplificar um pouco como o sistema financeiro opera.
como o sistema financeiro pode, na prática, ser um indutor de boas práticas. E como ele pode também exigir, por vias contratuais, por políticas, que o tomador, sim, preste atenção, inclusive sob pena de que, se houver uma falha, ele também responde subsidiariamente por aquilo, ou solidariamente. Então, essa complexidade do sistema financeiro, mais uma vez, é uma razão para que a gente não tente simplificar numa legislação algo que é muito mais complexo na realidade. Não por outra razão que os princípios do Equador, que foram muito bem explicados pelo Caio Magre, eles são uma iniciativa que foram desenvolvida no início dos anos 2000 por bancos estrangeiros, grandes bancos transnacionais, que queriam algum tipo de parâmetro para operar nos mercados em desenvolvimento. Foi aí que os princípios do Equador surgiram. E os princípios do Equador surgiram com um recorte muito específico. Eles surgiram principalmente em relação à Project Finance, que são as operações mais complexas, as operações que normalmente financiam os projetos que geram mais impacto, como hidrelétrica, por exemplo. Então, os princípios do Equador, eles começaram com a regulamentação que só era aplicável à Project Finance. Depois que o sistema financeiro foi se acostumando e que esses critérios foram sendo incorporados, expandiu-se, inclusive, a cobertura dos princípios do Equador. Os princípios do Equador, hoje, eles se aplicam a outras operações, além das operações de Project Finance, o que significa que o mercado vai amadurecendo essa questão da responsabilidade. Então, esse é um ponto central também, entender que a responsabilidade objetiva pode não ser aplicável para toda e qualquer situação, mas a gente já não pode dizer que também ela não pode ser aplicável a algumas situações, principalmente quando envolve setor de alto risco e empreendimento de alto impacto em potencial. Uma outra questão também é que o debate no Brasil, para quem acompanha esse tema da responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, a gente meio que está ignorando o que está acontecendo fora do Brasil. Essa discussão não é exclusiva aqui no Brasil. Ela é muito importante aqui na nossa realidade, mas a Suíça, a União Europeia, a Holanda, o Peru, vários outros países também estão discutindo isso. Qual é a diferença entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui no Brasil? Que lá fora se tem uma consciência de que, mais uma vez, não é uma legislação que vai resolver o problema. Então, tem toda uma discussão sobre como fazer regulações que não são juridicamente vinculantes, mas que vão promover uma melhor devida diligência no setor financeiro. Isso aconteceu no Brasil com a Resolução 4327 do Banco Central de 2014. Só que aí é o último ponto que eu vou falar, que tem algumas falhas nessa implementação. Então, lá fora, você tem as duas coisas juntas. Uma legislação de devida diligência, uma legislação de responsabilização e, ao mesmo tempo, incentiva práticas responsáveis no setor financeiro. E as duas coisas devem andar de forma casada, nem só um, nem só outro. A questão da rigidez, ou seja, uma legislação ela é muito rígida quando você tem uma desconfiança de que, se a legislação não for rígida, não vai haver o cumprimento voluntário. Então, essas coisas elas têm que ser manejadas de maneira combinada. E, por último, aí eu acho que esse é um ponto interessante. O Brasil, como foi bem falado pelo Murilo, já tem um arcabouço de responsabilidade socioambiental. A gente já tem a Resolução 4327 do Banco Central, que exige que os bancos façam um plano de ação e que tenham uma política, uma governança em relação à responsabilidade socioambiental. O principal, nesse momento, deputado Kim, seria a gente pensar em como avançar na implementação da Resolução do Banco Central. E essa é uma das recomendações. Então, qual é o caminho que a gente propõe para seguir nessa discussão de maneira que seja um desenvolvimento equilibrado para todas as partes? Primeiro, claramente, a nossa recomendação é que não ocorra uma alteração do regime jurídico por meio de uma legislação de licenciamento ambiental. Eu depois vou submeter a Vossa Excelência e aos demais deputados e deputadas que tiverem interessado uma nota técnica que nós produzimos junto com outras organizações quando houve uma tentativa de inserir linguagem semelhante na MPV 752, que tratava sobre concessão de portos. Ao fim, foi vetada, com recomendação da Advocacia Geral da União, por vício formal, mas a gente também aponta os vícios substantivos dessa medida. Então, ter uma regra específica sobre setor financeiro numa lei geral de licenciamento ambiental não é a melhor técnica legislativa. Não seria o ideal. É melhor ter um outro momento de pensar sobre esse assunto. Segundo, a Resolução 4327 do Banco Central está fazendo 5 anos esse ano. Até agora, o Banco Central não apresentou ainda, nem a FEBRABAN, e aí fica uma sugestão, Murilo, de verdade, que o sistema financeiro e o regulador sejam mais transparentes em relação a como que essa resolução está sendo implementada. Até hoje, a gente não tem informações e evidências de que a resolução ela foi capaz de efetivamente aprimorar a devida diligência dos bancos e as políticas, e que o risco sistêmico socioambiental diminuiu de forma conjunta. Então, tratar de dar mais informações, elaborar mais evidências e fazer estudo de como a resolução 4327 está sendo cumprida, poderia ser um primeiro passo para a gente ter um diagnóstico mais preciso, se o sistema precisa ou não de uma norma mais rígida ou não. Uma ideia também, novamente, para sair um pouco e ir além do debate legislativo, que é importante, mas ao lado de outras iniciativas, é fazer o que outros países estão fazendo, como, por exemplo, a Holanda. A Holanda tem uma iniciativa que chama um acordo do setor bancário, que envolve o governo,
A entidade de associação dos bancos seria como se fosse o equivalente à FEBRABAN holandesa, organizações não governamentais e sindicatos. No âmbito dessa associação, um dos objetivos é exatamente discutir a responsabilidade civil. Então, primeiro, de novo, está se fazendo um diagnóstico, um estudo muito aprofundado, para aí sim partir para uma discussão mais aprofundada sobre isso. Então, algo semelhante no Brasil poderia ser um caminho interessante. E, por fim, também inspirado no que está acontecendo em outros países, ter uma discussão mais compreensiva, mais abrangente, mais técnica, em relação não somente à situação do setor financeiro e o que é que pode ter a sua vinculação em relação a danos socioambientais, mas sim algo em relação a todo o setor privado. E aí a gente pode conversar sobre as especificidades em relação ao setor financeiro. Isso é o que está acontecendo em vários países europeus nesse exato momento. Ou seja, inclusive a nível da União Europeia e em outros países em desenvolvimento. Tratar a questão da devida diligência e as consequências de uma devida diligência falha, em termos de responsabilização, como algo maior e não somente relacionado ao licenciamento ambiental. Então, considerar, inclusive, no âmbito desse Congresso, uma nova legislação que trate desse tema, não somente relacionado a um setor ou uma situação específica do licenciamento ambiental, e aí, assim, a gente poderia trazer toda a complexidade do tema para a mesa. Essas são as considerações. Mais uma vez, agradeço, senhor deputado Kim, e parabenizo novamente por essas audiências. Muito obrigado, senhor Caio. Passo agora a palavra para o senhor Leonardo Pape, por 10 minutos.